Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Turma do Tio Anderson. Hoje o nosso assunto é a importância da educação infantil. Então, vem comigo! Olá, eu sou o professor Anderson de Paula. Bem-vindo, espero que a nossa conversa hoje seja muito agradável. Antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que o nosso vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente em relação aos outros que vimos postando no canal. Normalmente aqui nós temos um bate-papo com o tio Anderson, né? E hoje nós não temos um convidado aqui para esse bate-papo, vocês já perceberam. O que acontece? Eu resolvi fazer uma pequena mudança aqui no canal e vez ou outra, periodicamente, não é sempre, mas algumas vezes, eu vou postar alguns vídeos onde eu vou estar falando sobre algum assunto especificamente. Hoje, por exemplo, vou falar sobre educação infantil, que é a área que eu trabalho. Então nós vamos continuar com os bate-papos e algumas vezes eu vou vir aqui para falar um pouquinho sobre algum assunto específico, algo da atualidade, alguma coisa que esteja acontecendo. Especificamente hoje nós vamos falar sobre a importância da educação infantil. Bom, antes de mais nada a gente precisa entender uma coisa que é fundamental. A escola, o papel da escola, seja qual for a idade, qual for a fase da criança, o papel da escola é promover o processo de aprendizagem na vida da criança, independente da fase. Então, logo, na educação infantil também é um espaço de ensino-aprendizagem. A educação infantil, a escola, ela precisa promover para a criança, já na educação infantil, a aprendizagem significativa. Isso é de suma importância entender que esse é o papel da escola. O papel da escola é promover o ensino-aprendizagem. A educação infantil, ela é relativamente nova, digamos assim. Não que a criança ela sempre existe, obviamente, mas a educação infantil enquanto escolarização é uma novidade, vamos usar é um bebê, né? É um embrião. A educação infantil é algo muito novo para nós, para a nossa sociedade. Se a gente pegar então só a realidade brasileira, isso é novidade mesmo. Para se ter uma ideia, a educação infantil como obrigatoriedade da criança ir para a escola e do governo, do poder público oferecer a educação infantil, só foi em 2009, uma emenda constitucional de 2009 que instituiu que a educação infantil ela é obrigatória. Então, a partir de 2009, que o governo tem que possibilitar a matrícula e a criança tem que estudar dos 4 aos 17 anos. Então, o período que é obrigatório de escolarização é esse, 4 a 17 anos, a partir de 2009. Então, no século XXI já, onde a educação infantil foi realmente reconhecida como obrigatória na educação. Então, é um embrião, é muito recente aqui no Brasil a atuação na educação infantil. No século passado, século XX, e começou a questão da educação infantil, na verdade era creche. Como que surgiu a creche? E começou simplesmente como assistencialismo. A mulher começou a ter a necessidade de sair de casa para trabalhar, né? Então com quem que ficariam as crianças? As crianças teriam que ficar com alguém. O marido já trabalhava e a mulher teve a necessidade de sair, foi ganhando também o direito de poder trabalhar. Então aí surgiu as creches, os centros, os lugares que ficavam com as crianças durante o dia para cuidar dessas crianças, para seus familiares, os seus pais e suas mães pudessem trabalhar. Então começou aí a ideia de creche, não era escolarização, era apenas um espaço para cuidar da criança mesmo. E aí, com o tempo, isso foi evoluindo e a educação infantil tomou corpo mesmo na Constituição de 1988. Lá ela já foi reconhecida como espaço de escolarização e educação infantil, mas não era obrigatório. Como eu disse, obrigatoriedade de educação infantil, emenda constitucional de 2009, mas na Constituição em 1988 ali começou a ter a ideia de educação infantil aqui no Brasil. Isso foi engateando, foi trabalhando e chegamos ao que temos hoje aqui no Brasil. Realmente já está bem avançado, cresceu muito. A ideia que se tem hoje em dia da educação infantil é bem diferente, mas é preciso entender que a gente precisa evoluir muito em relação à educação infantil.
precisamos evoluir porque os estudiosos, os psicólogos, os cientistas, as pessoas que estudam neurociência, que é uma área super forte aí, até tem um vídeo aqui no canal, aqui em cima, tem um vídeo, que a gente fala especificamente sobre neurociência. Depois, quando você terminar de assistir esse vídeo aqui, vai lá e assista esse vídeo que fala sobre neurociência, que são estudos aí já que comprovam que a aprendizagem ela acontece desde pequena. Então, a criança desde pequena ela já está aprendendo. Então, por muito tempo a gente deixou isso de lado, se perdeu. Tem muitos estudos que comprovam o quanto a criança pode aprender desde pequena. Então a educação infantil é fundamental, importantíssimo essa etapa da educação e a gente precisa valorizar mais essa etapa. Por isso os professores da educação infantil, eles precisam não se acomodar, achar que a educação infantil é um lugar só de brincar. Até porque nós, professores de educação infantil, nós temos a nossa formação, precisamos fazer uma faculdade, estudar para poder trabalhar. Então nós somos profissionais e ali naquela área a criança aprende muito. Então nós precisamos entender, o professor de educação infantil precisa ser pesquisador, precisa explorar ao máximo a criança nessa etapa, porque a criança nessa etapa ela pode oferecer muito, ela pode aprender muito, ela está em formação. Então a gente precisa aproveitar essa etapa da vida da criança ali e proporcionar a ela o máximo de conhecimento. Lógico, nós não podemos esquecer o lúdico, a brincadeira. Então a gente tem que trabalhar entendendo essa etapa de forma lúdica, com brincadeiras, mas a gente precisa também aproveitar para introduzir conteúdos, porque a criança tem muito potencial, muitas condições de aprendizagem já nessa faixa etária. Em relação a esse assunto que eu estou falando também, tem um vídeo aqui no canal, tem um vídeo que eu gravei com a professora Gisla, que trabalha na creche, alunos de 0 a 3 anos, são menores ainda daqueles que eu trabalho. Então lá também a gente fala um pouquinho sobre essa questão de assistencialismo, que no passado a gente só era visto como essa questão e hoje, já lá na creche, também já é vista como um espaço de ensino-aprendizagem. Então, quando você terminar de assistir esse vídeo aqui, pode assistir também o vídeo que a gente fala lá sobre creche, sobre alunos de 0 a 3 anos. Então, veja bem, além dos professores também, que precisam entender essa etapa como um processo de ensino-aprendizagem, as famílias também. E as famílias já têm entendido isso. As famílias têm entendido, porque muitas vezes a família vem procurar a gente, nós professores, ou as pessoas que trabalham na escola, e aí, meu filho já está lendo? Quando que ele vai começar a ler? Não estou dizendo que a criança tenha que ler já na educação infantil. Isso pode acontecer na educação infantil, não que deve acontecer. Especialistas dizem que a alfabetização em si, ela encerra, na verdade, eu acho que a criança tem uns 10 anos, ou não sei se encerra, né? Mas o período próprio da alfabetização são os primeiros anos do ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro ano. Mas na educação infantil, essa alfabetização ela pode acontecer. Depende do nível da criança, então ela pode acontecer. E o professor ele não precisa obrigar oferecer de obrigatório nessa etapa, mas se a turma for uma turma que peça, que tiver condições, se a criança tiver condições, ele pode sim oferecer a alfabetização já na educação infantil ali, no segundo período, crianças de 5 anos. Então as crianças de 5 anos elas já têm essa maturidade também para ingressar na alfabetização. Mas não que seja obrigatório, mas isso pode acontecer. Por isso, a formação do professor, de entender do cérebro da criança, de como ele funciona, então isso é importantíssimo. Nós sermos professores pesquisadores, que a gente busque conhecimento, leia, porque ali acontece o aprendizado a todo instante já na educação infantil. Então, educação infantil é fundamental, importantíssimo. E as famílias têm entendido isso. Nem todas, mas a maioria tem entendido isso, que ali na educação infantil seus filhos estão aprendendo e aprendendo muito. E aí eu não posso deixar de falar desse período que a gente está vivendo, né? Esse momento dificílimo que o mundo inteiro está passando, né? A Covid-19 assolando o planeta e todas as coisas mudando, os rumos de muita coisa mudando, tomando direções totalmente que a gente não imaginava, ninguém planejou isso. E aí, como eu disse em relação à educação infantil, como é de suma importância, agora as crianças não estão podendo ir para a escola, estão ficando em casa com os pais. Então é importante que os pais
ofereçam estímulos para a criança, entendeu? Brincadeiras, pintura, né? Atividades de coordenação motora, de recorte, colagem. Tenho certeza que as escolas têm oferecido material, atividades online, enfim, atividades para fazer em casa. Mas fora isso, proporcione à criança ali momentos de aprendizagem. Como? Brincadeiras, como eu disse, recorte, colagem, revistas para ler, né? Para que ela leia as imagens, quem não sabe ler ainda. Aqui na educação infantil a maioria não sabe ler, mas proporcione isso para a criança, tá? Para que ela não se desestimule, para que ela não perca nesse período tão difícil que a gente está passando. Em breve isso vai passar, obviamente, nós vamos retornar, mas estimule seu filho, ofereça o máximo que você puder de atividades lúdicas para que ele possa exercitar o seu cérebro, para que ele possa criar conhecimento que fique para a vida toda. Tá? Então esse foi o conteúdo que eu queria passar para vocês aqui, falar dessa importância da educação infantil, um momento, uma fase muito importante na vida da criança, e que nós, professores de educação infantil, possamos a cada dia nos especializar, buscar mais informações, para que a gente possa também colocar a educação infantil em outro patamar, em outro nível, né? Na visão de governos, por exemplo, que às vezes nós recebemos poucas verbas, pouco incentivo por parte dos governantes. A educação ela já é deixada de lado por natureza. A educação infantil, então, sofre muito por isso. A gente precisa de mais estrutura para poder trabalhar. Então nós precisamos nos posicionar também, mostrar que nós temos competência, mostrar os resultados que a educação infantil pode possibilitar para a criança, e dessa maneira, gradativamente, a gente vai crescer o olhar das pessoas, do mundo, dos governantes, enfim, para essa etapa da educação, que é a educação infantil, que ela é fundamental, é o pilar, é a base de uma formação significativa, de uma aprendizagem significativa que as crianças terão no futuro. Beleza? Então, esse foi o assunto de hoje, a importância da educação infantil. Eu sou o professor Anderson de Paula, espero que você tenha gostado desse conteúdo, desse assunto que eu trouxe para vocês. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos, com outros professores, com outros pais. Comenta aí o que você achou disso que eu acabei de falar aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, não deixe de ativar o sininho de notificações para você receber outros vídeos aqui do Tio Anderson, da turma do Tio Anderson. Agradeço você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!